Olá, meus queridos irmãos internautas, Pastor Jonias, vídeo 21, Entendendo o Apocalipse, capítulo 14, coisas que depois destas hão de acontecer, mensagens das 7 visões, versículos de 1 a 20, esse capítulo tem 20 versículos. Estas imagens aqui recheiam este capítulo, o capítulo 14 do Apocalipse. Aqui trata-se do Cordeiro sentado no Monte Sião com os seus 144 mil. Os 144 mil, temos aqui o Monte Sião, em volta de Jerusalém, nós temos o Monte Sião, no qual está fundada Jerusalém. Aqui o anjo voando no meio do céu com o Evangelho eterno e a cidade de Jerusalém, que será sempre o referencial bíblico. Nesse capítulo existe 7 visões. A primeira visão, o Cordeiro e seus remidos no Monte Sião, versículos de 1 a 5. A segunda visão, o anjo proclama o Evangelho eterno, versículos 6 e 7. Terceira visão, outro anjo anuncia a queda de Babilônia, aí o versículo 8. A quarta visão, ainda um terceiro anjo, anuncia o julgamento dos adoradores da besta, versículos de 9 a 12. A quinta visão, a bem-aventurança dos mortos, aqueles que morreram em Cristo, versículo 13. E a sexta visão, a ceifa da terra, nos versículos de 14 a 16. E a sétima visão, a vidima da terra, versículos de 17 a 20. Ceifa da terra e vidima da terra parece a mesma coisa. Há apenas uma similitude entre essas duas situações. A ceifa da terra diz respeito à colheita do trigo e a vidima, a colheita da uva. Nós vamos ver com detalhe cada versículo versando sobre esses fatos. Aqui o Monte Sião, em volta de Jerusalém, temos 3 montes, Monte Moriá, Monte das Oliveiras e Monte Sião. O Monte Sião é representativo do povo de Judá, do povo de Israel. Quando fala em Monte Sião, está se referindo ao povo de Deus da antiga aliança, os israelitas. Aqui o Cordeiro no Monte Sião, Cordeiro com os ungidos, ou seja, os 144 mil que foram selados. O anjo que anuncia o Evangelho eterno. Eu devo dizer-lhes que o Evangelho anunciado no período da grande tribulação é o Evangelho do reino, que fala do reino milenar de Cristo. O Evangelho eterno, que diz respeito ao plano piloto da graça, das boas novas de Cristo ao longo de toda a história da humanidade, inclusive para Abraão, conforme o capítulo 3, versículo 8 de Gálatas, é o Evangelho anunciado pelo anjo aqui. Os 144 mil diz respeito às 12 tribos de Israel, 12 mil de cada tribo. Esse número não tem como inventar ou tentar espiritualizá-lo, ou tentar dar apenas simbologia para ele. É um número pertinente ao povo de Israel. Ao longo do capítulo nós vamos ver o anjo bradando, dizendo: lança a tua foice afiada para fazer a colheita do trigo, da uva. E aqui também a queda de Babilônia.
queda de Babilônia, porque o capítulo fala também anunciando a queda de Babilônia, que especialmente nós vamos encontrar lá nos capítulos 17 e 18 de Apocalipse. Versículo por versículo, a partir do 1. Então olhei, e diante de mim estava o Cordeiro de pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000 que traziam escritos na testa o nome dele e o nome de seu pai. Bom, já alertei e frisei aqui que os 144.000 que estão assentados com o Cordeiro são de Israel. Os 12.000 de cada tribo. E o Cordeiro é o próprio Jesus Cristo. Ouvi um som do céu como de muitas águas e de um forte trovão. Era como o de arpistas tocando suas harpas. Esse som do céu globaliza as vozes, a multidão de seres que formam um verdadeiro cortejo celestial à volta de Cristo. É o som de muitos. Aqui expressa numerosidade. Eles cantavam um cântico novo diante do trono dos 4 seres viventes e dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico a não ser os 144.000 que haviam sido comprados na terra. Durante o milênio, vão se levantar 144.000, ou seja, 12.000 de cada tribo, do povo de Israel. É um remanescente que vai ser selado e vai pregar o evangelho. Esses vão subir para a glória e eles vão cantar, e só eles sabem esse cântico. Quer dizer, eles passaram por uma experiência exclusiva, uma experiência que ninguém passou. No versículo 4, estes são os que não se contaminaram com mulheres, pois se conservaram castos e seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os homens e ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Tem muita gente aqui querendo espiritualizar isso aqui, que não há condições para literalmente se ter pessoas que não se contaminou com mulher. Aqui quer dizer que não se corromperam. Esse termo aqui está encaminhando essa verdade. Pessoas que não se corromperam, mas que se mantiveram fiéis e foram ofertados como primícias a Deus e ao Cordeiro. Trata-se de uma classe de judeus durante a grande tribulação, que vão se levantar para fazer um trabalho especial. O 5. Mentira nenhuma foi encontrada em suas bocas, são imaculados. Quer dizer, se são pregoeiros do evangelho do reino, se são primícias, se são verdadeiros homens de Deus, então não vai encontrar neles mentira alguma. Eles pregam a verdade de Deus. Então vi outro anjo que voava pelo meio do céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos que habitam na terra e a toda a nação, tribo, língua e povo. Esse evangelho eterno é o evangelho norteado por Deus desde a fundação do mundo. Ele encaminha o plano piloto de salvação de Deus, inclusive a Abraão, a promessa, conforme está no capítulo 3 e o versículo 8 de Gálatas. 7. Ele disse em alta voz: temam a Deus e glorifiquem-no, pois chegou a hora do seu juízo. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Chama a atenção aqui para que todos possam adorar ao Senhor, o que criou a terra e o céu. Esse temam a Deus e glorificam-no não quer dizer ter medo de Deus, mas significa honrar a Deus. Temor a Deus aqui é zelo profundo, que todos se voltem com um zelo profundo para Deus e que todos possam reconhecer que chegou a hora do seu juízo e é hora de adorar. Os céus e a terra precisam entender isso. Versículo 8. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho da fúria da sua prostituição. Aqui há uma anunciação da queda de Babilônia, que está registrada no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. No dia 12 de outubro de 539 a.C., a Babilônia literalmente caiu. Os medos persas
entraram a pé enxuto nas caladas da noite, enquanto Daniel lia a expressão na estucada parede do Palácio Real. E aí Babilônia representa o mundo iníquo, com suas orgias, prostituição e promiscuidades. Aqui, no Apocalipse, essa Babilônia é referenciada, se tratando do mundo iníquo numa similitude da Babilônia antiga. E quando diz, beberam do vinho da fúria da sua prostituição, quer dizer, se prostituíram, se corromperam, e Deus estabelecerá um juízo implacável. 9. Um terceiro anjo os seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira, será ainda atormentado com enxofre, ardendo na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Na época da grande tribulação, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca, será cobrado por Deus. A marca na mão e na testa já está bem encaminhada através de mecanismos da modernidade. O microchip, por exemplo, que já funciona lá no sistema de saúde dos Estados Unidos da América, é uma forma de se cadastrar certas realidades para a identificação de alguém. Isso já está bem encaminhado. Um sinal que será impregnado na testa, na mão, para a identificação, para que se possa comprar, vender e etc. Quem aceitar essa marca será cobrado grandemente pelo Senhor. E aqui ele mostra o furor do seu juízo, como a pessoa será atormentada com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Quer dizer, o fogo aqui, com o enxofre ativado, encaminha uma caloria com maior intensidade. É um fogo diferenciado. E aqui mostra o grau de juízo de Deus. Versículo 11. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem. E para quem recebe a marca do seu nome, não há descanso de dia e de noite. Quer dizer, fala de eternidade. É de eternidade em eternidade, para sempre. Essa expressão está dizendo isso, que será para sempre. A fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo sempre. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Aqueles que foram cautelosos, que tiveram paciência e que seguiram ao Senhor, serão diferenciados. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. É uma provação sem precedentes na grande tribulação. As pessoas serão salvas pelo fogo quando morrem e não cedem ao sinal da besta. Então vão morar com o Senhor para sempre. Estas pessoas serão felizes. Então os que morrem são bem-aventurados. 14. Olhei e diante de mim estava uma nuvem branca. Fala de juízo de Deus. A nuvem sempre fala da presença do Senhor em juízo. E assentado sobre a nuvem, quer dizer, estabelecendo o juízo, alguém semelhante a um filho do homem. É Jesus, né? Ele estava com sua coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Está aí. Foice aqui nos encaminha a colheita, a vidima, ao ato de ceifar. No versículo 15. Então saiu do santuário um outro anjo que bradou em alta voz àquele que estava sentado sobre a nuvem: tome a sua foice e faça a colheita, pois a safra da terra está madura, chegou a hora de colhê-la. Olha aí. Há quem diga que esse aqui que está sobre a nuvem não é Cristo, porque recebeu ordem
de um anjo, mas na verdade aqui se trata do próprio Jesus. Ele que tem a coroa de ouro. Ele não recebeu a ordem, o anjo apenas se expressou falando do evento, um evento que já vem em versículos anteriores. Então não foi uma ordem recebida de um anjo pelo Senhor Jesus. Assim, aquele que estava assentado sobre a nuvem passou sua foice pela terra e a terra foi ceifada. Quer dizer, houve colheita. Outro anjo saiu do santuário do céu, trazendo também uma foice afiada. E sempre essa foice fala do instrumento aqui que vai entrar em ação para que haja a ceifa, a colheita. E ainda outro anjo, que tem autoridade sobre o fogo, saiu do altar e bradou em alta voz aquele que tinha a foice afiada: tome sua foice afiada e ajunte os cachos de uva da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. O anjo passou a foice pela terra, ajuntou as uvas e as lançou no grande lagar da ira de Deus. Bom, as últimas duas visões, que é a visão da ceifa da terra, nos versículos 14 e 16, e também a visão da vindima da terra, nos versículos 17 a 20. O que é isso? Trata-se da colheita do trigo e da colheita das uvas. O Senhor tem falado por parábola, ele vai separar os bodes das ovelhas. O Senhor vai separar o trigo do joio. Então chegou o momento disso acontecer. Vai se cobrar. Daqui, provavelmente, nós não vamos nos aventurar a asseverar com detalhes e dizer que se trata de duas classes de povos que serão ceifados, mas há uma evidência de que aqui o Senhor trabalha com duas categorias. Provavelmente judeus, quando vidima as uvas, e gentios, quando faz a colheita do trigo, ou seja, estabelece a ceifa. O último versículo: elas foram pisadas no lagar, fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando ao nível dos freios dos cavalos, numa distância de cerca de 300 quilômetros. Fora da cidade aqui, fala da totalidade da terra do povo de Israel, abarcando toda a terra. Atualmente, Israel é um pouco menor do que nosso estado de Sergipe, tem 41.400 quilômetros quadrados. Provavelmente, este ato de pisar o lagar, ou seja, o esmagar das uvas, vai ser em todo o território de Israel. Os 41.000 quilômetros e 400 quilômetros quadrados. Aonde tiver um judeu, vai ocorrer esse fenômeno. 300 quilômetros. Fala da grande intensidade do sangue que vai correr. Há quem diga que a onda será tão marcante que sobrepujará ao aniquilamento de Jerusalém pelo general Tito, quando o sangue que corria chegou a apagar o fogo em muitas casas. Então, meus queridos irmãos internautas, neste capítulo nós vimos as 7 visões, o Cordeiro com os seus 144.000 pertinentes ao povo de Israel. Vimos o ato da ceifa do Senhor, que fala do fim do mundo, colhendo pessoas. Vimos o anúncio, ou seja, seria um anúncio com antecedência da queda de Babilônia, ou seja, o mundo iníquo, promíscuo. Vimos
o ato do anjo anunciar o castigo e juízo estabelecido àqueles que seguirem a besta ou tiverem a sua marca. Vimos a bem-aventurança dos mortos ante este grande conflito e tribulação. E vimos o anjo que anuncia no meio do céu o Evangelho eterno. Ou seja, uma forma de lembrar plano piloto, eixo norteador geral da graça do Senhor ao longo de toda a história da humanidade, desde Abraão, desde a fundação do mundo. Que Deus nos abençoe.